Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de Sociologia e o assunto é uma continuação do capítulo das ideologias políticas modernas. Nós vimos o conservadorismo, revimos na verdade, né? Revimos o conservadorismo, fizemos a revisão de liberalismo, a revisão de socialismo. Aliás, eu comecei a revisão por socialismo, né? Depois que eu passei para liberalismo e conservadorismo. E agora vamos fazer a revisão de nacionalismo. É um assunto que a gente viu em sociologia no ano passado, né, no segundo ano, mas eu também já trabalhei parte desse assunto em história quando a gente estava falando de nacionalismo na Belle Époque. Né? Então é até bom porque a gente consegue retomar os pontos principais, já tendo dado uma olhada nesse assunto agora no início do ano. Vocês devem estar escutando aí o zumbido de uma obra estão fazendo aqui do lado, vai ficar meio difícil. Vou falar mais alto. Espero que dê para vocês escutarem. Depois eu confiro, ok? Bom, nacionalismo. A raiz da palavra nacionalismo é nação. O que é uma nação? No sentido mais utilizado em termos de ciência política, de história, de ciências humanas, né, e que é a raiz da palavra nacionalismo, nação é um povo unido pela língua, pela cultura, pela história, né, pelo passado e, principalmente, pela vontade de constituir um Estado nacional distinto e separado das demais nações. Esse último ponto, pessoal, é o mais importante. Quer dizer, quando um povo se vê como um povo diferente dos outros povos, aí a questão da língua, do passado, da cultura já não é tão importante. O importante é um povo se ver como uma comunidade distinta, diferente. Se ela é uma comunidade distinta, diferente, então ela tem o direito de possuir o seu próprio Estado soberano. Né? Vamos pegar o caso, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. Vamos lá. A língua é a mesma. A cultura, muito parecida. A história, durante muito tempo, a mesma história, né? Porque o Uruguai, junto com a Argentina, faziam parte do vice-reino do Prata. Né? Agora, chegou um determinado momento na formação do Uruguai que a população, ou parte da população, suas elites, né, e no final a população acabou aceitando, chegou à conclusão que o Uruguai não era parte da Argentina, que ser uruguaio não significava ser argentino, que eram povos diferentes, apesar de compartilharem a mesma língua, né, cultura, né, história, eram povos diferentes. E pronto. Por isso o Uruguai tem o direito de formar uma nação separada. Foi aquela frustração que o Bolívar, o Simão Bolívar, o venezuelano Simão Bolívar teve, quando ele tentou estabelecer uma unidade política, né, criar um Estado pan-americano, uma espécie de confederação. O ideal para ele seria os Estados Unidos, né, da América do Sul, da América Espanhola. Ele tenta estabelecer esse tipo de federação, né, lá lembra aquele Congresso do Panamá, né, na década de 1820, logo após a independência da América Latina, e não conseguiu. Porque no final, rivalidades políticas, né, mas também um senso de identidade local, regional, acabou levando ao desenvolvimento de nacionalismos separados na América Espanhola. Né. Ele próprio não conseguiu manter a unidade da Venezuela com a Colômbia, né, como um país, a República da Gran Colômbia, que ele chegou inclusive a presidir, teve até que governar de forma ditatorial para tentar manter aquele negócio unido. Né. Então isso é fundamental, esse sentimento, essa convicção de que a comunidade, a sociedade, determinado povo é um povo diferente dos outros povos. E por isso tem que ter seu próprio Estado nacional soberano. Isso é o conceito básico de nação. Ok? Bom, sendo nação isso, como é que a gente pode conceituar o nacionalismo? A gente pode colocar duas visões de nacionalismo, duas visões também essenciais, básicas de nacionalismo do ponto de vista da definição da ideologia nacionalista. Primeiro é o seguinte, o nacionalismo é uma ideologia de conscientização de pertencer a uma mesma nação. Você vai tomando consciência de que pertence a uma determinada nação, a mesma nação das outras pessoas. Né? Você pertence a uma determinada nação
é parte dela e vai lutar por ela, pelos interesses coletivos, né, daquela nação. Então isso foi determinante, por exemplo, para o processo de independência ou de descolonização de vários países e de unificação política de um povo dividido em diversos estados, né? Então, por exemplo, a gente falou agora da América Latina, a luta pela independência da Argentina, da Venezuela, do México, do próprio Brasil, vai envolver essa conscientização nacional. Essa ideia de que o Brasil forma uma nação separada de Portugal, então não pode existir mais aquele Reino Unido, né, que Dom João VI criou em 1815, que Venezuela e México são países diferentes da Espanha, então tem que separar da Espanha, por aí vai. Vimos como isso aí marcou a história da Europa Oriental pós Primeira Guerra Mundial, com a desintegração do Império Austro-Húngaro, a Tchecoslováquia virando um país separado da Áustria, né, da Hungria, a própria Hungria separada da Áustria, e levou também à formação da Iugoslávia, a ideia de que apesar de diferenças linguísticas, olhem só, apesar de diferenças linguísticas, croatas, eslovênios, sérvios, bósnios, montenegrinos formavam uma mesma nação, a Iugoslávia, né, e leva à formação da Iugoslávia, por aí vai. Então isso aí vai ter um peso muito importante na definição do nacionalismo, essa conscientização de pertencer a uma mesma nação. E vimos também, no ano passado, mas falamos um pouquinho esse ano, né, da unificação da Itália, unificação da Alemanha, foram movimentos nacionalistas no sentido de querer unificar um mesmo povo, até então dividido politicamente, né? E o outro conceito de nacionalismo é aquela doutrina, aí fica uma coisa meio vaga, mas é isso, é uma doutrina cujos seguidores afirmam representar os genuínos interesses nacionais. Eu sou nacionalista e eu sei o que interessa à minha nação. É um interesse coletivo. Se você for contra essa minha ideia, esse interesse coletivo, você é traidor da nação. Então, quem se opõe às suas propostas é considerado traidor da causa nacional. Isso vai ter um efeito muito importante. A gente está vendo no caso aí vimos, né, aliás, no caso do fascismo, do nazismo, vocês viram aí também a história do Brasil, o caso do Vargas, e também vai marcar muito a nossa história durante o período pós-Estado Novo, né, aquela era democrática, populista, até o regime militar. E o próprio regime militar vai absorver também esse pensamento. Vamos detalhar essa questão. De fato, tem uma corrente do nacionalismo, e que eu já comentei esse ano, que é o chamado nacionalismo étnico ou racial. Ele afirma o seguinte: a nação, nesse caso, ela é identificada a um tipo racial ou étnico. A nossa nação, ela é formada por um povo que pertence a uma determinada raça, uma determinada etnia. Logo, quem vive em nosso território, quem é parte da população desse território, mas não possui os traços raciais ou étnicos considerados típicos dessa nação, então essa pessoa não pode pertencer à nação, não pode ter cidadania. No fundo, ela é um grupo de estrangeiros, né? Nós vimos como é que isso foi muito forte no nazismo. A concepção de que para ser alemão tem que pertencer a uma raça ariana, né, considerada até uma raça superior. E o judeu, com as famílias de judeus, 500, 600 mil judeus viviam na Alemanha quando Hitler assumiu o poder, que estavam na Alemanha desde a Idade Média. Muitos lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, muitos nem se conformavam com o Tratado de Versalhes. Morreram pela Alemanha, né, foram feridos pela Alemanha, né, receberam condecorações, né, na luta pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Na visão do nazismo, por serem judeus, eles não eram alemães. Então teriam que ser excluídos, né, dos direitos políticos. Nós vimos, inclusive, que aquelas leis de Nuremberg, de 1935, elas retiraram os direitos políticos, a cidadania dos judeus alemães. É uma visão de nacionalismo, né? Nos Estados Unidos, nós vimos isso ano passado, a Ku Klux Klan, aquela organização racista de brancos que surgiu após a Guerra Civil no sul dos Estados Unidos, também era baseada nessa concepção, né, da nação identificada a um grupo racial, étnico, né, aquela ideia do americano WASP, né, W-A-S-P, white, branco, anglo-saxon, né, e protestante. Esse era o americano típico, a nação americana tinha que ser formada por esse tipo de americano, branco, protestante, de origem anglo-saxônica. O branco católico não seria parte dessa nação. O branco que não era anglo-saxônico, não era germânico, também não seria, como o irlandês, não seria parte, né, dessa nação, e por aí vai.
Então é uma visão muito limitada de nação e, portanto, de um nacionalismo muito excludente. Né? Vou tomar uma água aqui. Já o nacionalismo cívico, esse já está combinado mais com a tradição liberal. Né? Ele considera que a nação é composta por cidadãos de diversas raças e etnias. São grupos que voluntariamente formam a nação. Se quiser, vai embora. Se quiser entrar para a nação, pode entrar. Vai ter que seguir determinadas regras, obedecer à lei, aquele negócio todo e tal, parará. Mas aceita que a nação ela é multiétnica, ela é multirracial. Né? Vai ter uma cultura comum que vai unir a nação, a cultura principal, mas até reconhece que outras culturas, né, vão existir, mas uma delas é a principal, em termos de língua, né, dos valores principais, né, das leis aceitas, né, do convívio, né, comum entre esses grupos. Portanto, é um conceito de nação, de nacionalismo, mais aberto a imigrantes. Então isso foi muito forte, por exemplo, na América, né, aqui no Brasil, na Argentina, no próprio Estados Unidos. Não é porque nos Estados Unidos surgiram grupos racistas, excludentes, né, do conceito de nação, que a história dos Estados Unidos foi baseada nisso, não. Os Estados Unidos é um país muito aberto, sempre foi muito aberto à imigração. Né? Foi o país que mais recebeu imigrantes legais, aliás, ilegais também, recebem até hoje, né, no mundo. Então, desenvolve um conceito de nação associado a essa concepção. Evidentemente, com choques, né, porque dentro do país vai existir aquele grupo que vai querer uma nação mais excludente, mas oficialmente predominando o nacionalismo cívico. Ele predomina nas democracias liberais. Ok? E o nacionalismo econômico? O nacionalismo econômico, pessoal, defende a intervenção estatal na economia para assegurar o desenvolvimento, a modernização do país, ou seja, a sua industrialização, e com isso reduzir ou eliminar a dependência econômica externa. É uma doutrina que se casa sobretudo com o capitalismo. Aceita um capitalismo, propriedade privada, mas o Estado tem que interferir na economia capitalista, porque o Estado vai ser o principal agente de fomento, de industrialização, de modernização. E se o país não se desenvolver do ponto de vista tecnológico e industrial, ele não vai conseguir ficar totalmente soberano, independente. É aquela ideia de que a verdadeira independência pressupõe... Peraí, deixa eu sair daqui porque o barulho está horrível. Peraí. É aquela ideia de que a verdadeira independência não pode ser só uma independência política. Tem que ser também uma independência econômica. Se um país for independente, segundo essa visão, né? Se um país for independente politicamente, mas depender economicamente de outras nações, depender da importação de bens industriais, de tecnologia, né? De fontes de energia, etc., esse país não vai conseguir sustentar sua soberania. Então ele precisa ser o mais autossuficiente possível e menos dependente, né, de recursos econômicos de outras nações. Então, aquela ideia de que o Estado tem que modernizar e industrializar o país para torná-lo, portanto, né, independente economicamente. Então, como está dito aí, um país só é de fato soberano, independente, quando não depende de capitais, tecnologia e de produtos estrangeiros. Exerceu uma forte influência na América Latina, pessoal, essa corrente exerceu uma forte influência na América Latina a partir da década de 30. O Vargas é um exemplo dessa visão. Né? E na África e na Ásia, com a descolonização desses continentes depois da Segunda Guerra Mundial, no pós-45. Ok? Deixa eu passar aqui para um outro comentário. Então, de acordo com o nacionalismo econômico, o Estado tem um papel central na economia. Ele tem que controlar os setores considerados estratégicos da economia. Energia, por exemplo, petróleo, né? Energia elétrica, petróleo, comunicações e transportes. Estatizando esses setores. Ou estabelecendo um monopólio estatal ou a participação do Estado nesses setores. O Estado, de alguma maneira, tem que participar. O capital estrangeiro pode até agir, mas não pode predominar. Porque, segundo essa visão, a presença do capital estrangeiro torna esses setores, né, vulneráveis e colocam eles sob o controle internacional. Além disso, a produção nacional, mesmo a produção nacional privada,
tem que ser protegida contra a concorrência estrangeira. Por exemplo, adotando o protecionismo alfandegário. Eleva a tarifa dos produtos importados para proteger a produção nacional. É evidentemente, pessoal, uma ideologia contrária ao liberalismo econômico, contrária ao neoliberalismo. Segundo esses nacionalistas, os liberais são entreguistas e traidores da pátria. Por quê? Porque os liberais defendem a abertura econômica, investimentos estrangeiros, o livre comércio e a concorrência internacional. Segundo os nacionalistas, os liberais deixam o país vulnerável à dominação econômica estrangeira e, portanto, dependente de outros países. Né? Esse termo entreguista, por exemplo, no Brasil foi muito usado na década de 60, antes do regime militar e durante o regime militar também, nas discussões a respeito da abertura econômica brasileira, né, investimentos estrangeiros no setor de petróleo e tal. Os nacionalistas falavam que não, que tinha que ser áreas controladas pelo Estado, que quem defendia o liberalismo econômico no Brasil estava entregando o Brasil, né, para os países ou para as potências capitalistas, né, para o capital internacional, por aí vai. Realmente, então, no Brasil, esse pensamento, esse nacionalismo econômico, ele é parte fundamental do pensamento econômico da esquerda. A esquerda, na América Latina, né, no Brasil em especial, ela adota o nacionalismo econômico, ela é muito contrária ao liberalismo econômico, né, ao neoliberalismo, mas parte da direita, sobretudo aquela direita que absorveu tradições da era Vargas, né, do papel do Estado na economia, também defende essa política, e os militares, também de influência positivista, defendem essa política econômica. Ok? Então, reparem que o nacionalismo econômico ele pode se combinar com correntes de esquerda e de direita. Aliás, essa é uma característica do nacionalismo de uma forma geral. Quer dizer, nada impede uma pessoa ser marxista. Quer dizer, o Marx, na verdade, era contra o nacionalismo, né? Porque o nacionalismo, com esse negócio de defender a nação, a coletividade, pressupõe que, independente da sua classe social, você é burguês ou proletário, você é um brasileiro. Então, por ser brasileiro, né, burgueses e proletários devem se unir em prol de uma causa maior que a nação brasileira. Né? Por isso que o fascismo é considerado um nacionalismo extremista, porque ele defende a colaboração de classes. Mas o marxismo, na sua origem, ele foi contra essa ideia da nação. Não é à toa que o Manifesto Comunista termina, né, com aquela frase: proletariado do mundo, univos. Né? O proletariado não tem fronteiras. Então, o marxismo clássico, ortodoxo, ele teve realmente uma posição antinacionalista. Mas aí, com o tempo, no século XX, sobretudo nesse processo de independência, né, dos países da África e da Ásia, e também movimentos anti-americanos, ao contrário ao capital estrangeiro, né, na América Latina, especialmente durante a Guerra Fria, essa questão do nacionalismo econômico foi se combinando, né, com uma postura mais da esquerda, de movimentos socialistas ou comunistas foram adotando o nacionalismo econômico. Né? Agora, então a gente vai ter isso em grupos de direita, né, grupos não liberais da direita, né, não liberais no sentido de não serem liberais econômicos da direita, sejam eles autoritários ou democratas, e nos grupos de esquerda, sejam eles também autoritários ou democratas. Né? Então o nacionalismo ele tem essa característica. Né, ele consegue se combinar com outras ideologias. Ele não tem como combinar com o liberalismo econômico. Mas pode acontecer de uma pessoa defender as ideias do liberalismo político, uma pessoa, um partido político, um movimento político, e defender o nacionalismo econômico. Não é incompatível. O nacionalismo econômico é incompatível com o liberalismo econômico. E o nacionalismo em si, né, nesse conceito aqui, ó, deixa eu voltar ali na página. Aqui, ó, como a ideologia de conscientização de pertencer a uma nação, né, ele pode ser casado tranquilamente com o liberalismo, tanto político quanto o liberalismo econômico. Quer dizer, a gente vai ter na Europa, na primeira metade do século XIX, movimentos de liberais, revolucionários liberais, que vão ser movimentos também nacionalistas, querendo a independência de um território, né, de um país que era dominado pela Áustria, dominado pela Rússia e tal, ou então, no caso da Bélgica, né, que era dominado pela Holanda, ou então defender a unificação italiana, a unificação alemã, num regime liberal, liberal no sentido político e econômico. Então, são movimentos que são, ao mesmo tempo, nacionalistas, que querem formar a nação, e liberais, porque querem que essa nação formada assuma feições liberais.
Daí muitos estudiosos, pessoal, considerarem que o nacionalismo é a ideologia do mundo contemporâneo. Com A maiúsculo. Né? Uma ideologia muito mais definidora, muito mais marcante nas questões políticas do mundo contemporâneo do que o próprio liberalismo e o socialismo. Porque não vai existir um liberalismo puro dissociado, né, do nacionalismo. E nem vai existir um socialismo, na prática, um socialismo puro dissociado, né, do nacionalismo econômico. Alguns, inclusive, chegam até a falar que a proposta do Stalin, do socialismo um só país, né, que a gente viu, é, na verdade, uma adaptação do marxismo na Rússia ao nacionalismo econômico. Né. É uma questão já mais controversa. Ok? Bom, mas é isso aí. Então nós encerramos essa parte das principais ideologias políticas e na próxima aula de sociologia vamos retomar aquela questão de esquerda e de direita, né, da tipologia das ideologias. Beleza? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.